no final de 2022. A investigação da Polícia Federal afirma que o grupo planejava matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Materiais recuperados do celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e dos presos hoje revelaram, de acordo com a Polícia Federal, a intenção de eliminar, antes da posse, Lula e Alckmin, tratados com os codinomes Jeca e Joca. O plano detalhado pela PF indica que o presidente seria morto com veneno ou remédio, aproveitando as idas dele a hospitais. Segundo a investigação, o planejamento era assassinar Alckmin para que ninguém da chapa vencedora assumisse. O então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também seria, nas palavras dos investigados, neutralizado. O ministro é citado como Juca, e o atentado, segundo a PF, seria cometido em São Paulo ou mesmo em um evento público em Brasília. Os militares presos fizeram um grupo no aplicativo Signal, chamado Copa 2022, para combinar as ações. Moraes era monitorado desde novembro do mesmo ano. No dia 15 de dezembro, a documentação da PF aponta que a intenção era executar o plano, deter ilegalmente o ministro. Esse print mostra que havia agentes em campo. Às 8h33 da noite, um dos integrantes avisa que estava posicionado no estacionamento do Parque da Cidade, em Brasília, e pergunta: qual a conduta? Aguarde, foi a resposta. Às 8h57, outro membro afirma: tô perto da posição, vai cancelar o jogo? 2 minutos depois vem o comando: abortar Áustria, volta para local de desembarque, estamos aqui ainda. A PF afirma que um dos agentes estava perto da residência funcional de Alexandre de Moraes. Após a determinação para cancelar o jogo, ele reclamou: sanhaço, difícil para achar táxi, mas vou chegar, kkkk. Quer que eu te pegue? Pergunta o tenente-coronel Rafael de Oliveira, que coordenava o grupo. Recebe um áudio em que o agente diz que não encontra um ponto, responde com um palavrão e escreve: esse é o tempo de exfiltração. Exfiltração é um termo militar, segundo definição do Exército, com a finalidade de retirar forças, pessoal isolado ou material do interior de um território inimigo ou por ele controlado. O relatório encaminhado ao Supremo aponta que tudo foi combinado numa reunião na casa do general Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. A apuração cita que os assassinatos eram parte de uma operação chamada pelos investigados de Punhal Verde e Amarelo. De acordo com a PF, foi feita até uma lista de metralhadoras, fuzis, pistolas, lança-granadas, total de munição e mesmo bazucas que seriam utilizados. Houve uma avaliação de riscos do golpe. Êxito médio, tendendo a alto. Danos colaterais, ou seja, morte de outras pessoas além dos alvos, muito alto. Todo o plano, segundo a investigação, foi impresso dentro do Palácio do Planalto pelo ex-general da Reserva, Mário Fernandes, preso hoje. Ele era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência de Bolsonaro. A impressão foi feita no dia 6 de dezembro de 2022, às 6h09 da tarde, horário em que, de acordo com a PF, Jair Bolsonaro e Mauro Cid estavam no prédio. Além de Mário Fernandes, foram presos hoje os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rodrigo Azevedo e Rafael Martins, todos envolvidos na trama de acordo com a polícia. Eles são da Companhia de Forças Especiais do Exército, um grupamento de elite da corporação, os chamados Kids Pretos. Mário Fernandes seria o ponto de ligação com os manifestantes no acampamento em frente ao QG do Exército. Depois do plano de golpe, entraria em curso a segunda fase, encontrada em uma minuta com o militar: a formação de um gabinete de gestão e crise para lidar com as consequências dos atos. O órgão seria comandado pelos generais da reserva e ex-ministros de Bolsonaro, Braga Neto e Augusto Heleno. Eles também estão sendo investigados. Foi preso também um policial federal. Vladimir Soares fazia parte da equipe de segurança de Lula durante a posse e repassava ao grupo informações sobre o presidente. Delegados afirmam que ele disse em mensagens enviadas que aguardava apenas uma canetada para, nas próprias palavras, atuar em defesa de Jair Bolsonaro e do Planalto. O ministro da Justiça disse que o presidente Lula ficou surpreso ao saber do plano para assassiná-lo. Ele, claro, não podia imaginar, inclusive, que ele poderia ser vítima fatal
da ação desses agentes criminosos. Pelo menos os indícios agora fortes colhidos pela Justiça, pela Polícia Federal, indicam que houve sim um envolvimento, pelo menos neste momento, destes personagens. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, falou em desonra na abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça. Felizmente, o país já superou os ciclos do atraso, mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. Daqui a pouco, o Jornal da Band vai mostrar as reações às prisões dos militares e do policial federal. E vamos falar também do novo depoimento que o tenente-coronel Mauro Cid, personagem-chave dessa história,